Saúde. E aí, beleza? Preparado para mais uma aula de biologia? Legal, então vamos lá. Estamos trabalhando aqui a citologia, continuando a nossa citologia, e a gente vai entrar agora no núcleo celular, tudo bem? Quando a gente fala em núcleo celular, na verdade estamos falando de um componente que ele é exclusivo das células eucarióticas, tudo bem? Então, primeiro ponto importante, tudo que eu falar a partir de agora, você tem que imaginar que eu estou falando de células eucarióticas, aquelas células mais complexas, as células encontradas em animais, em vegetais, em fungos, protozoários e algas, tranquilo? Então vamos lá. O núcleo, como eu já disse antes, ele é exclusivo de células eucarióticas e ele está associado basicamente a uma importante função, que é armazenar o material genético, armazenar o DNA, e a partir daí, se você recordar um pouquinho funções do DNA, né? A partir daí ele vai passar a controlar o metabolismo da célula e também vai ser importante na questão da hereditariedade, né? Hereditariedade, que é essa capacidade que a gente tem de transmitir nossas características para os descendentes. E essa transmissão vai acontecer no DNA, que vai estar dentro do núcleo celular, tudo bem? Então, a partir dessa grande função, que é armazenar o DNA celular, aparecem essas outras duas, que é o controle do metabolismo, controlar as atividades da célula e também transmitir as informações suas para os seus descendentes. Tranquilo? Muito bem. Aqui tem uma classificação muito simples, mas que é muito importante você saber, que é a classificação das células com relação ao núcleo. Então, imagina só, uma célula pode ser considerada anucleada, que é o caso das hemácias de mamíferos. O que acontece? Nós, humanos, somos mamíferos e tem um certo momento durante a nossa produção de hemácias em que as hemácias elas perdem o seu núcleo. Isso acontece momentos antes delas irem parar na corrente sanguínea. Então, elas eram células que tinham núcleo, mas passaram a ficar sem núcleo. Então, se eu pego uma hemácia humana, se eu faço, por exemplo, um exame de sangue, um hemograma e analiso as hemácias de qualquer mamífero, como a nossa, né, as nossas, eu não vou encontrar núcleo dentro da célula. Então eu digo que essa célula é anucleada. Você deve saber que, como consequência disso, como consequência da falta de núcleo, a hemácia vai ter uma duração aí de aproximadamente 3 a 4 meses na corrente sanguínea. Tudo bem? Ótimo. A maioria das células se enquadram nesse tipo, ó, uninucleada, ou seja, uma célula que tem um único núcleo, como é o caso de um espermatozoide, tá? Como é o caso de uma célula epitelial, tranquilo? Ótimo. Agora, as células que são plurinucleadas, ou seja, células que têm vários núcleos. Aqui eu queria chamar a sua atenção para uma pergunta que você deve estar se fazendo. Como é que uma célula pode ter vários núcleos? Muito bem. A formação de uma célula polinucleada ou plurinucleada, ela pode acontecer por dois fenômenos. Um fenômeno que a gente chama de sincício, tá? Que aí eu vou explicar daqui a um pouquinho. E pode também acontecer por um processo que a gente chama de plasmódio. Tudo bem? Quando eu tenho o processo de sincício, que é o que acontece com a fibra muscular, eu tenho células uninucleadas que se fundem formando uma macrocélula plurinucleada. Fácil? Pegou? Então, várias células uninucleadas que se fundem formando uma grande célula plurinucleada. Quando eu já tenho a formação de células plurinucleadas pelo processo de plasmódio, eu tenho uma célula uninucleada e acontecem fenômenos de divisão só do núcleo, que origina 2, que origina 4, que origina 8 e assim sucessivamente, sendo que esses núcleos continuam guardados dentro de uma mesma estrutura celular. Tranquilo? Simples assim. Ótimo. Quais são, Davis, os componentes de um núcleo? Aqui primeiro eu quero chamar sua atenção para essa palavrinha. Quais são os componentes de um núcleo interfásico? Em breve você vai entender, vou explicar para você, que uma célula pode ser encontrada em dois estágios na sua vida. Ou ela está num período chamado intérfase ou interfase, no qual ela não está se dividindo, ela está, por exemplo, realizando as suas funções normais, ou essa célula pode estar em divisão celular, que aí vai ser a mitose ou a meiose.
Para eu estudar todos os componentes do núcleo de uma célula, eu preciso que essa célula não esteja se dividindo, porque a gente vai ver em breve que durante a divisão algumas dessas estruturas elas se desintegram ou desaparecem. Então, em uma célula que não está se dividindo, ou seja, em uma célula que está em intérfase, quais são as partes que eu vou encontrar? Vou encontrar a carioteca, que é o revestimento do núcleo. Vou encontrar o nucleoplasma, que é o material gelatinoso que preenche o núcleo. Vou encontrar a cromatina, que nada mais é do que o DNA associado a proteínas chamadas de histonas, né? Esse DNA ele está relativamente condensado. E vou encontrar o nucleolo. O nucleolo, que é uma importante região de produção do RNA ribossômico, tudo bem? Onde esse RNA ribossômico vai formar o ribossomo e esse ribossomo, por sua vez, vai fazer a produção de proteínas. Tranquilo? Então, o núcleo se resume a isso. Super fácil, super tranquilo, tá? Agora é sua vez de chegar no seu material, chegar no seu caderno, mandar ver nos estudos, resolver questões e me esperar para a próxima aula. Forte abraço.